e hoje eu vou te trazer aqui 5 fatos, na forma de um resumão, 5 fatos sobre o DNA que podem te salvar em muitas provas. O primeiro fato é o seguinte: o que é o DNA? Qual a definição geral? Longo polímero linear, composto por 4 tipos de nucleotídeos formados por desoxirribose, que carrega consigo a informação genética. O que é uma desoxirribose, estrutura, o que é de fato um nucleotídeo, eu vou abordar na próxima videoaula, então fique ligado. Agora, o DNA ele é formado por monômeros, chamados nucleotídeos. Para ele ser um polímero linear, enzimas conhecidas como DNA polimerases vão fazer o quê? Pegar cada monômero desse e ligar um ao outro, formando então a macromolécula que nós conhecemos, DNA, que é um polímero. Lembrando que a síntese dessas fitas é no sentido 5' 3', então você vê a fita de cima no sentido 5' 3' aqui, só que como a fita de baixo do DNA ela é reversa e complementar à fita de cima, você tem que inverter a posição desses números. Além disso, as fitas, um nucleotídeo é ligado ao outro por ligações covalentes do tipo fosfodiéster e uma fita é ligada a outra fita, por diferentes nucleotídeos, por ligações intermoleculares do tipo hidrogênio, ligações hidrogênio. Guarde essa informação, a gente vai usar daqui a pouco. Classe química do DNA. O DNA ele é um ácido. Propriedades químicas. Justamente pelo fato dele ser um ácido, ele pode ser degradado em um ambiente extremamente alcalino, por exemplo. Ele vai se ionizar, ele vai se dissociar. Além disso, ele é solúvel em água e insolúvel, ou pouco solúvel. Na química nada é completamente insolúvel, mas ele é dito insolúvel em solventes orgânicos, como por exemplo o etanol absoluto. Até numa etapa de um processo de extração de DNA, numa das etapas a gente vai lá e adiciona etanol absoluto, trincando de gelado, que facilita esse processo de extração, já que ele não é solúvel, né? Ele precipita. O DNA ele tem a capacidade de desnaturar e renaturar, diferente da grande maioria das proteínas. Por quê? Porque quando nós pegamos uma solução de DNA, então tem um DNA dentro do tubinho, e a gente eleva essa temperatura a mais de 90 graus Celsius, 92, 94, enfim, essa temperatura fornece energia suficiente para romper essas ligações hidrogênio entre as fitas, separando as fitas do DNA, e aí ele desnatura. Se você deixar o tubinho esfriar, as fitas vão se aproximando e volta à conformação original, o DNA então ele pode se renaturar. Terceiro ponto, onde ele pode ser encontrado? Em diferentes organismos, desde de vírus até organismos superiores. Em bactérias, por exemplo, nos seres procariotos, ele está disperso lá no citoplasma na forma de nucleóide, não tem núcleo. Em contrapartida, em seres eucariotos, e aqui eu dei um exemplo de uma célula vegetal e células animais, ele pode ser encontrado armazenado dentro do envoltório nuclear, dentro do núcleo, né? Além disso, ele pode ser também encontrado nas mitocôndrias. Qual a relação do DNA com a vida? Olha, imagine que você tem aqui o DNA e agora, para ser mais didático, imagine ele como se ele fosse uma barra. Diferentes regiões do DNA, diferentes segmentos e sequências de DNA são chamados de genes. E, por exemplo, num organismo superior como nós, os seres humanos, diferentes genes vão dar diferentes proteínas lá no final de vários processos que estão associadas então a características dos indivíduos ou ao metabolismo ou ao desenvolvimento de doenças, por exemplo. Então você estudar genes faz com que você conheça mais essas características ou metabolismo ou inclusive as doenças. E aí é interessante você entender quais são os campos de estudo. Existem milhares, eu destaquei 3 aqui para você. Identificação de diferentes organismos ou espécies, na perícia, identificação de suspeitos de crime e tudo mais, e ainda na área de saúde, investigando doenças. Espero que essa videoaula tenha auxiliado você aí a gabaritar as suas provas. Um abraço!